Olá, minha filha, filho, amigos de Umbanda. Eu, Pai Carlos, hoje eu vou falar de um tema fascinação. Fascinação dentro da Umbanda. Pois é, muitas das vezes você está dentro de uma religião onde você ali com o tempo começa a ver que não era aquilo, por mais que você tenha nascido dentro daquela religião, que você tenha recebido dogmas, você tenha ao longo da sua vida toda louvado, orado, rezado, mas tem algo que não condiz com a tua pessoa, com o que você acredita, como você enxerga o universo. Muitas das vezes você não aceita por conta da teoria, que você acaba acreditando que ela leva a formar padrões e acabam sempre repetindo erros, também acertos, mas sempre no mesmo padrão. E aí de repente você vê uma amiga, uma comadre, uma tia, um parente falar sobre Umbanda. Umbanda. Vamos lá, não é? Só o templo já é diferente muitas das vezes o nome que se dá, não é? Terreiro, sem falar que muitas das vezes você já ouviu isso, ouviu aquilo outro. Muitas das vezes ouviu coisas favoráveis, como também ouviu coisas que nem sempre às vezes são favoráveis. Então você já vai ali com um certo receio, mas atravessa o primeiro obstáculo, entrou naquela casa. Aí você vai à frente daquele médium que está ali, emanado ou está com uma divindade em terra, e ele começa a falar um pouco da tua vida, começa a dizer particularidades que só você sabe, e naquele momento você começa a ver que existe um mundo no qual você não participava. Aí você recebe um passe, você entrou lá com um peso nas costas, um peso na cabeça, parece que estava todo amarrado, todo moído, como eu já ouvi pessoas dizerem, e sai dali leve, tranquilo. Você passa o dia pensando, o que foi que aconteceu? Anotaram a placa daquele caminhão? Porque um caminhão de tantas informações em tão pouco tempo de espaço, como se fosse realmente um acidente, como se você tivesse recebido um baque de uma massa muito maior que a sua. Bom, aí você quer viver e respirar Umbanda. Você quer estar na Umbanda toda hora, você começa a absorver, comprar livros aí na internet. Hoje em dia a gente tem esta ferramenta, não é? E puxa um pouquinho dali, puxa um pouquinho daqui, vai um pouquinho de lá. Aí, por não saber ainda bem como funciona, e você acha que ir em várias casas, em vários terreiros, conhecer várias vertentes da Umbanda, vários caminhos da Umbanda, e aí você começa a ter um acúmulo de informação, não é? Você ali está em êxtase com tudo. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a fascinação, porque ela pode te abrir também um leque de sentimentos. E na maioria desses sentimentos tem muito a ver com a casa, com a doutrina, com os ritos também. E de repente, por você ali estar fascinado e achar que tudo é brilho, que tudo é momentos, que só são momentos maravilhosos, que você conseguiu ali, naquele dia que você foi, encontrar uma religião que
descodificou muita coisa na tua cabeça, só que aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso tudo é você que está criando através da sua fascinação. Porque quando você entender, você entrar para dentro de uma casa, não é? Não como consulente, mas for fazer parte de uma casa, você vai entender que ali começa a sua vida espiritual. E é como uma criança que vai aprender a andar, que vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender a interpretar os textos, vai aprender que existe uma chave para cada cadeado, porque eu sempre digo que a Umbanda, ela vem por códigos, como se fossem vários cadeados, onde você não tem uma chave mãe para todos. O tempo de prática, o tempo de estudo, o tempo de conhecimento, o tempo que você vai estar dentro de uma casa séria, aprendendo e tendo doutrina, não ser doutrinado no sentido ruim, adestrado, porque existe um grande mal quando se fala em doutrinar. As pessoas logo imaginam que quando alguém está falando isso, como se estivesse dizendo que está te adestrando, onde você tem que ter um comportamento igual a todos, onde você ali tem que apenas repetir. Não. Uma família, quando um pai impõe regras, a gente tem logo o que a gente entende, principalmente você que hoje já é pai e hoje já é mãe, consegue entender muito melhor isso. Quando eu falo pai e mãe de uma família, um núcleo de sangue. Então, quando você hoje já é mãe, tanto faz também de sangue, filhos adotados também. Quando você é pai e mãe, hoje em dia, você consegue entender o que o seu pai e a sua mãe fez quando ele te passava doutrinas, regras, ele estava te moldando, ele estava te preparando para uma vida cotidiana de trabalho, responsabilidades, ganhos, mais dívidas a serem pagas, se preparar para uma velhice. A mesma coisa acontece com a espiritualidade. Então essa fascinação você tem que moderar muito, porque dentro de uma casa, quando você entra para participar dela, você vai dar seus primeiros passos, você vai aprender a ler, você vai aprender a compreender, você vai ter um conhecimento dentro daquela família pertencente que não deixa de ser uma família. Vai ter um dirigente, que é o seu pai ou a sua mãe, que vai te passar ali as regras, as condutas da casa, porque uma casa boa não é aquela que tem ali uma gira muito grande, não é aquela que tem toques de tambor toda semana, não. Uma casa de religião verdadeira é aquela que encara o sagrado com o sagrado. O que eu quero dizer isso? Você tem que ter atitudes que te coloquem de uma maneira que lá dentro você é pertencente àquele templo e o seu comportamento tem que ser impecável porque lá está o sagrado. Não é só quando você recebe um outro pai de santo, ou quando as portas estão abertas para a gira. Não, é quando você também está ali na roça, está aprendendo ou fazendo os seus deveres dentro da casa ou fora da casa, porque muitas das vezes você tem que entender que a continuidade fora da casa, o sagrado fica em você. O sagrado vai com você e volta. Então tudo isso, quando você entra, muitas das vezes ali fascinado demais, muito eloquente pelo o conhecer,
mas o conhecer de uma maneira muito rasa, muito visível apenas, aquilo que você viu naquele momento, não aprofundada. Então, quando você se aprofunda, você precisa entender que você tem que trocar esse sentimento. E o sentimento que deve vir depois é o amor. Porque se você for pertencer a uma casa de religião, você tem que ter amor. Porque o amor, ele é o sinônimo de todos os outros sentimentos, da fé, da caridade e principalmente ter o respeito. O respeito daquele sagrado, das pessoas que participam e principalmente daquelas que vêm até você pedindo ajuda. Porque por mais que você ainda não tenha a prática do cunho para exercer, mas você vai pegar na mão daquela pessoa e vai levar até o seu pai, para que ele possa lhe ajudar, a sua mãe. Então você tem que ter muito respeito a quanto isso. Então, você que está dentro, saiba que o sentimento que move todos nós umbandistas, óbvio, falando de fé, mas é o amor, a pertencer a esta grande família, este universo que move todos os elementos. Bom, espero ter levado e explanado mais esse tema. Se você tiver alguma pergunta, só deixar aí embaixo que eu tenho o prazer de responder. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para sempre estar atualizado, dê o seu like. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Gratidão, gratidão, gratidão.